Antes de mais, muito boa tarde a todos os que estão a participar nesta conferência e, portanto, queria começar por agradecer a possibilidade de participar neste painel e a realização deste painel pelo Conselho da Diáspora, onde nos vai permitir falar um bocadinho de ciência e inovação. E, portanto, o meu nome é Belinda Xavier, como a minha colega Eugénia já disse, eu faço parte do Conselho da Diáspora e sou investigadora e diretora do Laboratório de Doenças Moleculares no Centro Hospitalar Universitaire Vaudois, em Lausanne, na Suíça, e ao meu lado, virtualmente, está a Maria Manuel Mota, que é diretora do Instituto de Medicina Molecular em Lisboa. A ideia deste painel é tentarmos aqui abordar a ciência e a inovação e discutir alguns pontos para tentarmos trazer algumas ideias e tentarmos perceber melhor o que é isto da ciência e da inovação, uma vez que isto agora até é um assunto que é falado todos os dias em consequências da pandemia. E, portanto, os pontos que gostaríamos de abordar são, sobretudo, a importância da inovação na ciência, não é? A sustentabilidade desta inovação no pós-Covid, tentarmos ver ou perceber se as condições que existem no mercado e no investimento, do mercado e do investimento estão alinhadas para um forte ciclo de crescimento da inovação e também tentarmos perceber se é possível acelerar este ciclo de inovação na saúde e se poderá existir ou não alguma tensão ou algum confronto entre os princípios da produção científica e a procura do mercado. E depois também seria interessante tentarmos abordar este novo paradigma da ciência-espetáculo do ponto de vista da confiança do processo científico e também da informação ao público. E também podemos tentar abordar aqui esta adaptação institucional que poderá ser feita e da regulação, se existe ou não existe um alinhamento para apoiar a investigação. E nesta perspectiva, portanto, eu gostava de iniciar aqui esta conversa com a Maria Manuel Mota, porque neste caso vai ser mais uma conversa do que propriamente um ciclo de 3, e portanto eu começava com a definição mais recente de inovação da Harvard Business School, que diz que a inovação é mais do que ter boas ideias, que é um processo de as fazer evoluir ao ponto de as tornar úteis, de terem uso prático. E neste sentido, Maria Mota, a partir daqui o que é que nós, os cientistas, podemos dizer ou que exemplos é que podemos dar relativamente à importância da inovação da ciência e até se o mercado estará ou não estará preparado e quais são as possibilidades de investimento que existem e se estão preparadas para receber um ciclo de crescimento que pode ser até um ciclo até bastante forte após esta pandemia. Uhum. Eu acho que... Muito obrigada. Eu tenho que dizer que eu vou estar ligada a esta parte da inovação. E porquê? Eu dirijo uma instituição de medicina molecular desde 2014 e isto foi criado 10 anos em 2000. É um instituto de investigação biomédica básico e teve sempre os seus cientistas eram cientistas básicos e que simplesmente faziam novas descobertas, criando descobertas, há um pouco de tudo, há descobertas de como é que uma molécula de RNA e por exemplo a Carmen Fonseca, que foi a antiga diretora de estudava RNA, se mudava do núcleo para o citoplasma, por exemplo, coisas mesmo muito básicas, ou pessoas ligadas, por exemplo, a doenças, como é o meu caso, trabalho em malária, mas sempre sob uma perspectiva básica, de perceber como é que o parasita que causa malária ou plasmódio, ele no fundo causa doença, como é que ele interage com o hospedeiro. Ou termos também clínicos que fazem, por exemplo, na artrite reumatoide, como é que histórias podem ser acalmadas para a melhor resolução da doença. Portanto, nós tivemos sempre um pouco de tudo, mas a verdade é que era muito sobre o ponto de vista de entendermos a saúde e a doença, de entendermos o corpo humano, a saúde. Mas a verdade é que as coisas muito evoluindo e estamos a ir cada vez mais num conceito de que mesmo os novos investigadores que são contratados agora têm sempre esta ideia de que não interessa só ter boas ideias, é preciso que as boas ideias cheguem às pessoas. Portanto, esta definição da arte
eu acho que a nova geração tem muito e que eu acho que na nossa geração nós só queremos descobrir pelo descobrir e agora cada vez mais querem fazer isto. E acho que agora temos uma oportunidade. A verdade é que não estamos roda, muitas destas situações estão a ser feitas em muitas escolas médicas no mundo inteiro, nos Estados Unidos, no Reino Unido, pela Europa fora, etc. E estamos agora porque deparamos de repente com a necessidade de termos sido úteis. E, portanto, nós cientistas, mesmo os mais básicos, estávamos deparados com a sensação agora no último ano de termos. E, portanto, estamos completamente alinhados no sentido de, sim, nós temos que ter boas ideias, temos que. E isso é mesmo muito importante, porque, atenção, não vale a pena apenas ter pessoas que depois executam. É preciso ter essas boas ideias, mas é preciso que essas boas ideias cheguem realmente às pessoas, para chegar às pessoas. E eu acho que cada vez mais temos cientistas que fazem isso. Nós, que nos anos 80, falávamos muito deste Vale da Morte, que as ideias que iam neste vale não chegavam às populações porque não havia comunicação entre as duas partes. E eu acho que os cientistas cada vez mais têm a linguagem de conseguir chegar ao outro lado, e eu também acho que as populações cada vez mais com este novo e este último ano, que foi um bocadinho atabalhoado, é verdade, muitas vezes a comunicação foi feita um bocadinho de forma atabalhoada, etc., mas cada vez vemos mais a necessidade de comunicarmos uns com os outros, e como ambas as partes vão ver essa necessidade, eu acho que agora está a ser o caminho feito para fazer esta ponte de nós que acham, que querem, que desejam, que as suas ideias cheguem e que o mercado e as empresas que querem muito e que perceberam que há boas ideias na academia, que há boas ideias nos cientistas e, portanto, costumamos dizer em Portugal que há males que vêm por bem, não é? E, portanto, não vamos dizer que este mal da pandemia bem, que não veio, foi terrível para todos nós, mas a verdade é que pode criar aqui um caminho de ser feito de comunicação que demoraria muito, muito tempo a ser feito. E que já estava a ser feito noutras partes do mundo, mas que em Portugal é verdade que estava a ser demasiado lento, porque nós também tivemos muitos anos, começamos muito atrás, começamos muito recentemente, porque nós quando pensamos que a verdade é que só temos ciência verdadeira há 20, 30 anos, e portanto este caminho estava a demorar feito, e que eu acho que isto surgiu como um acelerador. Dizendo isto, eu acho que nós já estávamos a dar os primeiros passos antes da pandemia. Um instituto como o Instituto da Clara, a verdade é que sobreviveu até 2017, e acho que culpa muito nossa, tem um gabinete de transferência de tecnologia, e que não fazia sentido nenhum. E apenas, isto quando nós negociamos a primeira startup, que no fundo foi muito bem sucedida e foi comprada por uma empresa inglesa, já pré-comprada por uma empresa agora até que internacional, e portanto fazer este negócio nós próprios. Eu estive muito à frente, digamos, de grande parte das conversas, que quando eu disse, nós não podemos estar a fazer isto de forma profissional, porque obviamente nós temos de ter pessoas que façam isto como deve ser, e não posso ser eu que não tenho qualquer treino para fazer isto. E portanto, a verdade é que criamos um gabinete de transferência de tecnologia, e tenho que vos dizer que os números são impressionantes. De 2017 até agora, o número de patentes que foram submetidas pelos nossos cientistas, porque sobre isto, passou a haver um gabinete, este gabinete conversa por duas pessoas no momento, apenas, mas conversa com os pós-doutorados, etc. E depois pensam, mas realmente a minha ideia é boa. E nisso tudo, negociamos até durante a pandemia o início de uma startup que na primeira ronda ultrapassou os 2 milhões de euros na primeira ronda de ir buscar financiamento fora ao mercado internacional, etc. E, portanto, a verdade é que isto, eu acho que a pandemia só nos veio mostrar que nós temos que estar, esta comunicação tem que ser feita, fizemos-la agora antes de uma forma apressada, continua. E sem dúvida que o que foi discutido no painel anterior sobre uma educação, sobre a forma como o método científico é aplicado, sobre uma forma como tudo, como a ciência ocorre, acho que é para continuar, e é para continuar não sob a forma, acho que muito o que o professor Barros falou foi não ser de algo que é dado em part-time nas escolas, mas de ser algo que faz parte do currículo e que nós todos compreendemos, vindo a ser cientistas ou não, ou vindo a estar ligados à ciência ou não. Acho que isso é mesmo muito importante.
sim, eu concordo totalmente e fico extremamente, eu, tanto estando fora, fico extremamente satisfeita de ver que as coisas em Portugal também estão a evoluir de uma forma bastante até acelerada e só para termos uma ideia, aqui quando eu cheguei aqui há 18 anos já tinha sido criado um gabinete de transferência de tecnologia criado em conjunto com a universidade e o hospital, portanto, aquela universidade, um hospital universitário, portanto, já tinha sido criado em conjunto. E foi logo, pronto, foi criada e tem esse objetivo já de fazer a transferência das patentes, o registro das patentes, de fazer a proteção e a gestão de tudo o que é propriedade intelectual, e tem também um objetivo que eu acho bastante interessante, que é o próprio gabinete promove a interação entre os investigadores e as empresas, portanto, agora não, é? Porque as circunstâncias da pandémicas não pode haver esses eventos com a mesma frequência, mas eles próprios faziam eventos para ver troca de ideias, ou seja, de um lado as empresas e do outro lado os investigadores para poderem perceber ou haver uma percepção das necessidades e ao mesmo tempo haver essa percepção se realmente o mercado ou as empresas estão receptivas àquilo que o investigador ou o rumo que a investigação está a ter. E mais tarde, já há 17 anos, foi criado um outro instituto aqui que faz parte, é um campus das ciências da vida que ao fim e ao cabo é um laboratório, e esse laboratório está totalmente equipado com as melhores instalações laboratoriais, tudo inovador, equipamentos de nova geração, serviços de conciergerie, não sei se em Portugal se usa muito este termo, mas é um serviço de apoio para tudo, e dá para fazer a instalação das startups. Portanto, há uma instalação, há uma ideia, e essa ideia pode ser transferida pelo investigador, ou pelo laboratório, ou por uma empresa até privada, para desenvolver outros novos produtos inovadores, e para não estar, quer dizer, está ali a estrutura toda, portanto, e o investigador ou o empreendedor só tem que se preocupar realmente com aquilo que é importante, que é a inovação. Tudo o resto, o Instituto, portanto, trata tudo, e não há, portanto, não tem que se preocupar se há secretariado ou se não há secretariado, não tem que se preocupar qual é o instrumento, qual não é o instrumento, e parece-me que é uma ideia excelente, porque dá um serviço de apoio a jovens empreendedores e até a novas ideias e, portanto, tem o objetivo principal é responder a todas as etapas da inovação para criar para fazer desenvolvimento, para crescimento económico, para geração de emprego e até uma certa democratização das oportunidades, não é? E eu acho que isto foi no início, eu ainda me lembro quando foi criado, eu pensei, Biopol, mas que é que isto vai? É um laboratório só, mas como é que isto vai funcionar? E funciona, aliás, temos um colega que é português também e que está com uma startup que vai agora sair, já arranjou um parceiro económico e vai sair agora para na área da oncologia e vai sair agora para o mercado e tem saído dali inovações e boas ideias, por assim dizer, mas colocadas ao serviço do doente. Não, eu acho que as ideias. Eu acho que é engraçado pensarmos nisso, porque uma das iniciativas que o nosso KTO teve dentro de transferência de tecnologia foi criar o guia do inventor, ok? E tenho que dizer que teve tanto sucesso que, entretanto, a Universidade de Manchester até nos pediu para copiar ou aos seus interesses, etc. E no fundo é um livrinho em que por aqui vai e os nossos cientistas sabem que passos fazer, como fazer, etc. Tipo, parece algo muito simples, mas para nós foi essencial porque nós não tínhamos nada disto. E portanto, isto aconteceu com a pandemia, mas eu acho que a pandemia agora só veio reforçar uma vontade enorme pessoas perceberem, eu acho que do público, do mercado, do público, as pessoas perceberam a importância que a ciência teve, porque é incrível o que aconteceu com as vacinas, é algo que é maravilhoso. E eu como cientista, dei entrevistas e não acreditava há um ano atrás que antes do final do ano íamos ter vacinas e dizia sempre, atenção, que isto, toda a gente está a fazer o esforço, etc., mas há algum tempo, mas as pessoas, depois surgiu era nós aqui tivemos que fazer uma campanha para as pessoas acreditarem, porque as pessoas dizem, isto é rápido demais, ou é a banha da cobra, porque isto não...
havia muito trabalho feito antes, foi usado, mesmo as vacinas de RNA, que são as primeiras, havia muito trabalho feito antes disto para poder ser agora possível aplicar. E claro que depois todo o empenho nisto, mas também aprendemos com isto. Eu trabalho numa doença muito antiga, provavelmente a doença que está mais antiga que os seres humanos, que é a malária, e a verdade é que nós já conhecemos que a malária existe. Os filósofos gregos não mencionavam a malária porque o nome ainda não existia, mas toda a descrição já é de malária. Existia provavelmente no Neolítico, porque temos vestígios que mostravam que provavelmente a malária já existia lá. E a verdade é, mas no conhecimento do ser humano, nós sabemos há 120 anos que a malária existe e que é causada por um parasita que se chama plasmódio e que é transmitida por um mosquito. Já foram 2 prémios Nobel para isso. E a verdade é que ainda não temos uma vacina eficaz que simplesmente chegou à população. E porque nós, às tantas, ainda não tivemos, agora podemos perceber que às tantas podemos acelerar um pouco isto. Às tantas podemos fazer coisas. Eu acho que isto é realmente estamos a viver um momento único na história da humanidade e que devemos aproveitar, apesar de ter sido um ano e foram momentos terríveis e obviamente com muitas perdas e que temos que respeitar isso, mas ao mesmo tempo temos que tirar uma lição daqui. Se não tirarmos uma lição, ainda é pior as perdas que as fizemos, se nós não conseguirmos tirar lições do que passamos neste último ano. Sim, geralmente é das crises que surgem as grandes oportunidades. Isto, claro, lamentando obviamente todas as perdas que existiram e que vão para já ainda continuar a existir, infelizmente, mas temos que ter esperança e temos que, se calhar, desta crise tirar aquilo que realmente pode ser útil e pode vir, se calhar, a ajudar-nos no futuro a prevenir situações ou pelo menos a minimizar situações semelhantes. Isso acho que é, e aí está, acho que a inovação é sem dúvida o principal veículo da transformação entre o conhecimento e o valor, e se calhar temos que tentar arranjar aqui uma estrutura ou estruturas e talvez legislação, não sei, em termos portugueses não estou muito ao corrente qual é a legislação, se essa legislação já existe, se não existe, mas havendo já esses gabinetes de transfer ou de transferência de tecnologia, portanto isso vai automaticamente aparecer. Agora temos é que se calhar acelerar um bocadinho este processo e se calhar aí também temos acelerar no sentido de acelerar a regulamentação e a sensibilização para a necessidade que isso aconteça, para que as coisas estejam mais rápidas pronto, da passagem do que realmente, ou da ideia para a utilidade na área da saúde, por exemplo, no nosso caso, não é? Claro, eu diria que também esta pandemia trouxe um outro lado, que tudo foi muito acelerado e a verdade é que estávamos a fazer ciência quase numa montra, não é? Como se estivéssemos numa montra e o público estava a... E tudo isso tem acelerar tudo, é verdade, mas pessoalmente para mim também tem um lado negativo, que é este lado de, sem a educação apropriada da população, é muito difícil fazer isto desta forma sem criar receios. Porque a ciência, a ciência anda pela dúvida, ok? O lema que o IEM tem é chasing questions, ok? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas vocês andam à procura de perguntas ou de respostas? Claro que nós andamos à procura de respostas, mas não sabemos que sem as perguntas certas não há respostas. Sem as dúvidas, nós termos dúvidas de alguma coisa, nós não evoluímos e não vamos à procura da verdade. A dúvida hoje é a verdade da amanhã. E, portanto, esse é um conceito que os cientistas têm, mas que aprendem ao longo do seu treino a viver com isso sem viver a dúvida desesperados ou angustiados, etc. A dúvida faz parte da nossa vida. O que não tem que ser verdade, a dúvida fazer parte da vida das pessoas, não é? Desta dúvida. E muitas vezes, quando havia a dúvida, mas será que isto vai acontecer, não vai acontecer, mas será que o vírus é aerossol, não é aerossol, isto, etc. E estar a acontecer no dia a dia criava cria um enorme problema. Tem também um outro lado da ciência que muitas vezes as pessoas não entendem, mas quando nós, muitas vezes, temos o resultado da ciência, 1 ou 2 anos da ciência se tornar pública. Esse é o normal. E porquê? Porque quando temos aquele momento que descobrimos algo novo e que achamos
depois temos que o provar com muitos controles, etc., antes dele se tornar público e temos que convencer outros cientistas de forma anónima, um processo que se chama de revisão por pares, para estarem convencidos que aquilo que nós descobrimos é realmente real e que merece chegar ao público. Hoje em dia, o que aconteceu no último ano é que isso não foi feito dessa forma. Isso fez-se, mas antes de ter esse processo da pela ciência, já estava ao público. Muitos dos resultados saíram no The Guardian, no New York Times, nos jornais todos, antes de simplesmente saírem num jornal científico e, digamos que, revisto pelos seus pares. Isto tem um lado negativo. E claro que guerra não se leva a armas, mas temos que ter aqui um pouco de como é que isto vai tornar o processo no dia a dia, porque a informação já é tanta que nos chega a nós cientistas, às pessoas, que é importante que ela seja filtrada, isto é a minha opinião, que ela seja filtrada. Claro que nós podemos acelerar determinados processos, mas temos que ter, há sempre aqui um contraponto, onde vamos acelerar para chegar rápido, mas para ter a certeza de que todo o processo é feito da forma real. Claro que aqui foi feito e as pessoas não têm que ter receio, porque foi sempre tudo, estava a ser feito em paralelo. Os pares mas, por exemplo, a cloroquina surgiu e claro que depois veio a revisão por pares e afinal a cloroquina não era aquilo que era, não é? E depois, claro que alguns políticos já se tinham chegado à frente e, como não gostam de dar o dito por não dito, simplesmente continuaram a manter. Parece que é manter uma mentira, que é uma coisa horrível, não é? Quer dizer, porque já foi provado que não funciona. Portanto, há que ter um pouco de cuidado. Pois, exato. É assim, o paradigma que nós estávamos habituados, quem faz ciência, era o paradigma de fazermos a ciência, era fazer ciência quase de uma forma sigilosa, até que as coisas estivessem verificadas uma vez, duas vezes, três vezes, depois é a revisão pelos pares e depois é a publicação numa revista científica e ficava sempre tudo muito restringido ao grupo da área ou tirando uma outra descoberta que são depois mais faladas e até muitas das vezes depois quando passa a informação para o público, se calhar passa também já de uma forma mais distorcida ou menos exata. Portanto, temos agora aqui um dilema, que é o dilema entre a qualidade da ciência e a sua rapidez, porque de facto aqui esta pandemia veio alterar aqui este paradigma e colocar-nos aqui perante um dilema, mas eu concordo em absoluto que as coisas nem pode ser uma rapidez que faça que realmente os estudos tenham que ser publicados para poder dar informação e depois terem de ser retirados, não é? E se calhar demorarmos anos a conseguir publicar aquilo que realmente pode ser, se calhar, mais rápido. Temos que arranjar aqui uma balança, não sei ainda como, mas temos que arranjar, se calhar, aqui uma balança que possa permitir equilibrar um bocadinho isto. Porque parece também... Não, sim. Desculpe. Uhum. Não. Diga. Com os processos de revisão pelos pares, considero que é um processo, até encontrarmos melhor, não existe outra forma melhor, mas estamos com um processo de revisão pelos pares é extremamente lento. E, portanto, nós podemos provavelmente acelerar, mas ter sempre uma revisão pelos pares. Ou seja, eu acho que nós ter uma lição maravilhosa de como fazer ciência que chega ao público mais rapidamente, sem fazer shortcuts, sem fazer atalhos, sem ir por atalhos que às vezes metem-nos em trabalhos. Fazer ciência da forma como deve ser feita, acelerada. E eu queria só aqui dar um exemplo. Nós, há 2 semanas, houve uns resultados da Universidade de Oxford e das equipas que estão a trabalhar lado a lado entre a vacina da Covid-19 e a vacina da malária, porque a grande parte da evolução com a vacina da Covid-19 da Universidade de Oxford e na AstraZeneca era devido ao facto de que estavam a trabalhar muito também para outras vacinas, uma delas sendo a da malária, e agora estavam os resultados, que obviamente a ser testados, são os resultados de um ano em África e que em 450 crianças, portanto obviamente uma coisa muito curta, mas simplesmente tem os resultados bastante promissores. E a primeira coisa que agora o cientista Adrian Hill, que trabalha há 3, 4 décadas nesta vacina da malária e que teve isto, disse: eu só quero o mesmo tratamento agora pelas entidades reguladoras que deram a Covid-19 para a malária. E merece. E merece porque a malária
matou milhões. Só para terem uma noção, no século XX, malária matou mais pessoas do que as duas grandes guerras juntas. E, portanto, é óbvio. E, portanto, eu também acho que nós arranjamos aqui formas de, muitas vezes, ultrapassar certas burocracias, mas sem ir por atalhos. Ou seja, fazer as coisas corretamente, de forma mais acelerada para chegar ao mercado mais rapidamente. Sim, e acho também uma coisa que, não sei se a Maria Mota está de acordo comigo, mas acho que uma coisa que se calhar nós também, os cientistas, investigadores, cabe-nos também a nós fazer, se calhar às vezes é passar, ou tentarmos arranjar uma forma de passar melhor a mensagem ao público, porque realmente o público ainda não está totalmente informado ou sensibilizado para a ciência. Foi agora quase acordado de forma brusca, mas eu penso que se calhar devíamos tentar, ou poderia-se tentar, ou deveria-se tentar arranjar, ou seguir o conselho do Prémio Nobel de Economia de 2002, que dizia que ninguém toma uma decisão baseada num número, é sempre preciso uma história. E se calhar, quando a informação, ou quando a ciência, ou quando a inovação chega ao público, se calhar tem que ser contada a história, como é que se chegou ali, explicar, para que o público consiga perceber que a ciência não é só resultados, que há um percurso que é debater, que é testar, que é reproduzir teorias e, sobretudo, fracassos, porque é preciso também não esquecer que, e o público também tem que estar sensibilizado para isso, se calhar para chegar a uma vacina de RNA, já houve muitos fracassos para trás e, portanto, isso já se chegou ali com alguma confiança e com alguma solidez e, pronto, e é preciso ter confiança. Eu acho que é algo importante. Sem dúvida, concordo a 200%. Exato. Há um outro aspecto que eu gostaria de mencionar que a pandemia nos veio mostrar, que é nós sonharmos alto, os sonhos podem ser concretizados. Porque a verdade é que todos metemos a mão à massa e todos juntos conseguimos atingir algo que eu nem acho que as pessoas que estiveram desde o início achavam que seria tão... Mas sonhavam muito, porque obviamente aqui o sonho era enorme. O sonho era a humanidade, não é? Estou aqui para dizer, obviamente a humanidade pelo menos habitual e o estudo a viver, porque essa foi perdida. De repente, nós deparamos aqui com uma situação que já passamos por elas na história, mas temos tendência a esquecer. Portanto, nós ficarmos aqui de repente, veio-nos relembrar que se nós estivermos unidos para a resolução de um problema, nós vamos conseguir arranjar uma solução do problema. Só temos que ser realmente grande. E o sonho tem que ser grande, tem que ir para a vacina, tem que arranjar. Sabíamos que a vacina seria uma solução, claro que havia receio, que a vacina podia falhar, porque obviamente os sonhos, quando se começam, não sabemos se vão se concretizar ou não, mas o sonho era muito grande. E eu acho que toda a gente pôs a energia nisso e conseguimos. E eu acho que isso há um lado desta crise que eu sou uma otimista por natureza, tenho que dizer, mas eu acho que esta crise, por um lado, também nos veio trazer um otimismo incrível, porque o resultado foi algo que nós, à partida, nem os que estávamos envolvidos da ciência que perceber, pensamos que se pudesse fazer tão rapidamente. E isso eu acho que é maravilhoso e, obviamente, temos muitos problemas no mundo para resolver, da saúde, do planeta, etc. Mas eu acho que mas a ciência resolve. A ciência, e com todos juntos, e com todos a funcionar como resolve. E claro que a questão que a pandemia vida, que é um problema que nós temos. Nós começamos a ver a luz ao fundo do túnel, mas é verdade que alguém dizia, eu já não, agora as palavras não são minhas, mas já não me recordo que era, mas não nos podemos ofuscar, a luz ao fundo do túnel não nos pode ofuscar. Nós não podemos achar que está resolvido, porque só vai estar resolvido no problema. Há muitos países que ainda não receberam. Exato. Exato. Aliás, eu acho que nem é no futuro, é no presente. Sim, senhora. Bem, estamos a acabar, já acabamos o nosso tempo, infelizmente, porque a conversa está ótima e acho que, assim, acho que já nem tenho tempo de fazer um resumo, mas acho que as palavras da Maria Manuel Mota, agora no final, a dizer que sonhar e sonharmos juntos,
conseguimos com certeza ultrapassar muitos desafios e muitas barreiras que nos vão aparecendo, e acho que é extremamente importante. E o outro ponto que eu acho que é crucial é que estamos provavelmente a viver um momento único, quase uma mudança quase de geração, porque até aqui fazia-se ciência de uma certa forma e agora tem que se fazer ciência, ou deve-se fazer ciência de uma outra forma, a pensar sempre com a aplicabilidade das ideias que temos na bancada, sem, claro que isto, sem de forma alguma descurar o que realmente é ciência e a importância de fazer as coisas de forma segura e com toda a solidez para dar confiança e transmitir confiança à população. E acho que é a melhor mensagem que podemos deixar aqui. Muito obrigada, Maria Mota, foi um prazer. E pronto, espero no futuro próximo podermos voltar a abordar estes assuntos que são sempre extremamente estimulantes, e peço desculpa pelos minutos de atraso. Muito obrigada.